Olá! Hoje a aula será sobre química orgânica. E o principal elemento da química orgânica é o carbono, ou seja, o elemento carbono vai aparecer em quase todos os compostos orgânicos. Eu estou dizendo quase todos, porque tem alguns compostos onde o elemento carbono aparece, mas ele não é estudado dentro da química orgânica. Estou dizendo, por exemplo, o gás carbônico. O carbono é o elemento mais importante da química orgânica, é muito bom a gente salientar algumas coisas sobre este elemento. Por exemplo, que ele pertence ao grupo 14º da tabela periódica, ou seja, é da família 4A. A família 4A, ele é um ametal, ele ganha elétrons, ele pode realizar até 4 ligações covalentes. Vamos relembrar. Um carbono, então, pode fazer até no máximo 4 ligações covalentes, e a ligação covalente era representada por um traço. Então, ele pode fazer até 4 ligações covalentes nesse formato, que a gente diz que ele está fazendo simples ligações, ou seja, ele pode fazer uma ligação covalente com o elemento A, uma ligação covalente com o elemento B, e assim por diante. Ou ele pode fazer no máximo 4 ligações. Só que o carbono também pode fazer uma dupla ligação com algum elemento. Ele pode fazer duas ligações covalentes com um elemento X qualquer. Mas ele também pode fazer, dentre essas 4 ligações que ele tem, uma tripla ligação com algum outro elemento. Ele pode fazer, por exemplo, uma tripla ligação com o elemento Y. Só que ele não vai poder fazer 4 ligações com o mesmo elemento. O que ele também ainda pode fazer são duas duplas ligações. Fazer uma dupla ligação com o elemento X e uma dupla ligação com o elemento Y. Isso pode acontecer, ok? Fora o elemento carbono, aparecem outros elementos também dentro da química orgânica, que aí vocês também devem saber quantas ligações esses elementos podem realizar. Exemplo, o hidrogênio, ele faz uma ligação covalente. O oxigênio e o enxofre, no caso o oxigênio, faz 2 ligações, o nitrogênio 3, elementos da família 7A, que são conhecidos como halogênios, todos eles fazem uma ligação. As ligações do carbono. As ligações do carbono podem ser chamadas de ligações sigmas ou pi. O que é importante você saber? Que todas as ligações simples são chamadas de ligações sigma. Agora, numa dupla ligação, sempre uma vai ser sigma e a outra vai ser pi. E numa tripla, uma vai ser sigma. Agora, as outras duas deverão ser pi. Ou seja, quando o carbono vai fazer uma ligação com um elemento, então ele vai fazer a primeira ligação com o elemento A. Com certeza, essa ligação vai ser sigma. Sempre a primeira ligação será sigma. Então, se ele for fazer uma ligação com o elemento B, aquela ligação é a primeira sigma, com outro elemento sigma, com outro elemento sigma. Agora, vamos dizer que o carbono vai fazer agora uma ligação com o elemento X, mas ele quer fazer uma dupla. A primeira será sigma, sempre, mas a segunda vai ter que ser pi. Agora, se ele quiser fazer uma outra ligação com o elemento Y, essa ligação vai ser a primeira com o Y, ela será sigma. Se ele quiser fazer uma outra ligação com o elemento Z, essa também será sigma, ok? Então, olha, na dupla vai aparecer uma sigma, uma pi. E na tripla? A tripla não vai caber ali, então eu vou fazer aqui. Uma tripla ligação. Digamos que o carbono queira fazer uma tripla ligação. Ele quer fazer uma tripla ligação com o átomo Z. A primeira ligação vai ser sigma, sempre. Agora, a segunda e a terceira terá que ser pi. Se ele quiser fazer uma outra ligação com o átomo X, essa aqui vai ser a primeira, ela será sigma, ok? Vamos ver, então, um tipo de exercício.
Digamos que eu tenho um exercício perguntando quantas sigmas e quantas pis você vê na molécula do AAS. Olhando aqui, eu vejo uma ligação, só que essa ligação está entre o oxigênio e hidrogênio. Então, você já tira fora, porque a gente vai olhar apenas as ligações do carbono. Você primeiro vai nas primeiras ligações do carbono e já coloca tudo sigma. Então, vou colocar sigma nas primeiras ligações do carbono. Ok? Pronto. Agora, quando aparecer a dupla, que vai ser a segunda, então eu venho e coloco π. Então, ó, aqui era uma dupla, já venho e coloco π. Vou na outra dupla, coloco π, na outra coloco π, na outra coloco π, na outra coloco π. Conclusão, eu tenho 20 sigmas e 5 π. Continuando, então, nas ações de carbono. Hibridização. Existe carbono sp, sp2 e sp3. O carbono sp são aqueles carbonos que possuem uma ligação tripla ou duas duplas. Carbono sp2 é aquele que possui apenas uma dupla ligação. E o carbono sp3, ele tem apenas simples ligações. Então, vamos ver exemplos. Dá uma olhada nesse primeiro. Olha para este carbono. Ele tem uma simples e uma tripla. Então, ele tem apenas uma tripla. Então, ele é o carbono sp. Se você olhar para o segundo carbono, ele tem dupla de um lado, dupla do outro. Então, aqui eu tenho um carbono sp, outro exemplo de carbono sp. Então, o carbono sp, ou ele tem uma tripla ligação ao redor dele, ou ele tem duas duplas. Carbono sp2, ele só pode ter uma dupla. Então, se você olhar ao redor deste carbono, você vai ver que ele tem uma simples, mas aqui ele tem uma dupla. Então, a partir do momento que ele tem uma dupla, então ele é chamado de carbono sp2. E carbono sp3 é aquele que só tem ao redor dele simples ligações. Sabendo essa hibridização do carbono, você também consegue descobrir a geometria que ele vai dar em sua cadeia. Exemplo, digamos que eu tenha esse composto, CH4, que é do gás metano. Então, olha, é o carbono que está ligado em 4 hidrogênios. Como o carbono pode fazer 4 ligações, então ele vai ter 4 simples ligações. Neste caso, esse carbono aqui, ele é sp3. Se esse carbono é sp3, aquela cadeia vai ter a forma geométrica tetraédrica. Tetraédrica quer dizer, vai estar formando um tetraédrico. Tudo bem? Agora vamos ver um outro exemplo, o metanal. O metanal seria o carbono com uma dupla ligação com o oxigênio ligado em 2 hidrogênios. Então, aqui eu tenho uma simples, e aqui eu tenho uma dupla. É um carbono que tem uma dupla ligação. Então, ele é um carbono sp2. sp2 tem que ter a forma trigonal. Trigonal, olha, é esse daqui, triangular. Agora, linear. Digamos que eu tenha essa fórmula aqui, ó. Um grupo metil ligado no CN. Ó, o nitrogênio faz 3 ligações. 1, 2, 3. E esse carbono está ligado nesse grupo aqui. Dá uma olhada aqui, esse carbono tem uma tripla. Então, ele é um sp. E sp é linear, numa única linha. Tudo bem? Então, aí eu tenho exemplos de geometrias conhecendo, né, a hibridização do carbono. Mais um exemplo. Digamos que eu tenha um exercício onde eu tenho carbonos numerados e ele está querendo saber quais são carbonos sp, sp2. Se você olhar para o carbono número 1, que é esse daqui, olhando ao redor dele, você vai ver que ele tem uma dupla. Se ele tem uma dupla, ele é um carbono sp2. Se você olhar para o carbono 2 agora, olhando para o carbono 2, você vai ver que ele tem uma simples ligação de um lado, simples ligação do outro, mas aqui ele tem uma dupla. Então, ele também é um carbono sp2. Se você olhar agora para o carbono número 3,
O carbono número 3 tem simples e ele tem uma dupla aqui, ó. Que ele tem a dupla, então ele é um carbono sp2. E o carbono 4, ele também está ligado nessa dupla. Ele também é sp2. Agora, se você olhar o carbono 5, ele está ligado em 3H. Então, ele teria 1, 2, 3, simples, 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 simples. Ele é um carbono, então, sp3. Então, a resposta é a letra C, ok? Até a próxima aula.